Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Estamos aqui hoje reunidos para fazer uma entrevista com a professora Denise Dias Barros, que ali está. Essa entrevista, gente, ela faz parte de um grupo de estudos que foi criado recentemente na UF, um grupo a partir de um projeto de extensão, cujo objetivo é analisar, né, a questão da saúde no continente africano, dando ênfase inicialmente a Moçambique e a Nigéria. Bom, por motivos que fogem ao nosso controle, nós tivemos que ampliar um pouco mais e não ficar tão presos a esses dois países. E aí, hoje, nós vamos discutir as concepções da loucura entre os Dogons do atual Mali. Tá? E aí, a professora Denise vai nos honrar aqui com essa entrevista. Bom, fazendo uma apresentação bem prévia aqui, bem rápida, a professora Denise é professora aposentada da Universidade de São Paulo e foi fundadora da Casas Áfricas Amanar, também em São Paulo. Atualmente pertence ao quadro de docentes do programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte, também da USP. Também faz parte do mestrado profissional em terapia ocupacional da FUNSP. Eu acho que é assim que se pronuncia, Denise, depois você me corrige. Em 2005, recebeu o prêmio de terceiro lugar, prêmio Jabuti, terceiro lugar, pelo livro Itinerários da Loucura em Territórios Dogon. E é o livro, né, base dessa entrevista aqui, da pesquisa da professora Denise, né, que a gente vai destrinchar aqui hoje, né, de uma maneira bem ampassando, porque o livro, obviamente, pega muito mais coisa. Bom, esse também foi um currículo bem resumido, né, como vocês puderam perceber, da professora Denise. Sugiro a todos e todas que façam uma visita ao Lattes para ver aí, né, essa pesquisadora e enorme produção que ela tem aí no decorrer dos anos. Bom, falando disso, Denise, então vamos começar com a parte mais, digamos, uma parte interessante, né, que às vezes não passa muito pela cabeça das pessoas, que é justamente como que, né, começa, né, a pesquisa, como que começa a vida do pesquisador, da pesquisadora, como que se dá, né, todo o itinerário aí, parafraseando o título da sua obra, do pesquisador e da pesquisadora. Então, eu gostaria de iniciar pedindo para você falar um pouco da sua trajetória acadêmica, o que levou, né, a fazer essa pesquisa, enfim, todo aquilo que você puder falar aí para a gente, né, até para esses jovens que estão aí nos assistindo, poderem se espelhar, né, na sua trajetória. E, mais uma vez, muito obrigado, Denise. É uma honra recebê-la aqui com a gente. Por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você disse. Agradeço a vocês três, Rodrigo, Rayara, Vitória, por essa oportunidade, né? E também uma espécie de obrigado pela fogueira. É sempre uma contradição. Eu tenho uma trajetória na academia muito heterodoxa. Não sou uma pessoa muito disciplinada em termos das disciplinas. Então, explicar um pouco, né, até para situar a questão loucura e Dogon, né, como vocês sugeriram, eu creio que, em termos da minha biografia, eu estive primeiro na loucura, depois na formação acadêmica e depois numa pesquisa que eu sempre brinco, consegui alta. E fui para outras temáticas, né? Mas essa, como uma espécie de temática existencial, ela sempre volta. Então, hoje é uma espécie
é o momento dessa volta. Eu fui marcada na minha experiência infantil por duas instituições vizinhas da minha casa, quintal da minha casa. Uma era uma cadeia, literalmente, cadeia do interior, com aquelas grades, assim, e a outra um hospital psiquiátrico. Então, acho que essas duas instituições criaram em mim muitas indagações, assim, né? Então, a minha primeira graduação, a formação inicial é em terapia ocupacional, que então é um campo, né, uma profissão da saúde, em que se busca trabalhar, digamos, aquelas situações no cotidiano que provocam déficits de participação, que provocam dificuldades, né, que tem a ver com a organização da vida, seja ela daquilo que, digamos assim, no largo sentido do fazer, né? Eu fiz isso nessa graduação na USP, que também foi a oportunidade de eu chegar a São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, então, em 76, num ano de muita efervescência da ditadura militar, e então eu encontrei de novo a cadeia muito rapidamente. Não eu que eu fui, não fui presa, mas aquela coisa que te instiga a compreender, né, o presente, como é que você entende, né? E acontece que nos porões ali da Faculdade de Medicina, num certo momento, acho que foi 78, os estudantes trouxeram para dialogar conosco o Franco Basaglia, que foi, né, uma liderança, um sociólogo, médico, na verdade, existencialista, mas também com uma forte pegada sociológica, porque também trabalhava com a esposa que era socióloga, e que trazia um debate sobre instituições totais, instituições do aprisionamento, né? Digamos, na esteira do Foucault, mas com uma proposta muito diferente, porque eles tinham uma proposta de transformação disso, né? E então, isso marcou também minha graduação, mas também permitiu eu situar melhor os meus interesses mais para ciências sociais do que para medicina. Então, eu passei que também era uma moda naquela época, né? A gente achava que o mundo ia se resolver se conhecesse Marx e Freud ali, né? Mas, enfim, devagar eu acabei indo para antropologia, trabalhei, né, na psiquiatria, efetivamente, mas não trabalhei só na psiquiatria, né? E eu tinha vontade de sair dessa discussão da loucura e passei, na verdade, me identifiquei com a formação em antropologia, na verdade, com a antropologia, passei a estudar fora como a gente fala, autodidatamente, né? Mas fui fazendo também um caminho por dentro do mestrado, e aí o mestrado eu acabei voltando para fazer a dissertação para estudar o processo da transformação da psiquiatria italiana digamos, numa metodologia de pesquisa de campo, com orientação antropológica, né? E eu fiz esse trabalho na Itália. Na Itália, eu me aproximei muito das informações sobre a África e também de uma interrogação que modificava, né? Porque eu passei a me perguntar, e se a gente aqui, né, desconstrói o saber psiquiátrico, buscando, na verdade, colocar, né, o espaço existencial, sociológico, dessa instituição e separá-lo em termos da biografia das pessoas, né? Porque os italianos costumavam dizer que aquilo que a gente vê como o rosto da loucura não é o rosto da loucura, é o rosto da instituição e do saber psiquiátrico sobre a pessoa, né?
Então, é essa fusão entre sofrimento e violência. E eu passei a me perguntar, bom, será que todas as sociedades do mundo percorreram o mesmo caminho? Né? Obviamente que não. E como que é isso? Né? Seria a loucura um daqueles lugares, né, para onde converge a ação da violência humana, né, da violência social? O que ela significa? Então, esse foi, digamos assim, o disparador para a minha busca, né, de outras epistemologias, e eu trabalhei um pouco sobre as sociedades indígenas do Brasil, fazendo a busca de como é que isso era pensado, e também em África, né? Claro, porque estando lá em Trieste, eu tive a oportunidade de conhecer uma produção que era exatamente um debate sobre a medicina tradicional, chamada assim pelo livro, no Mali, editada por um grupo de italianos que faziam pesquisas lá. Então, digamos, isso foram pistas, tá? De como é que o Mali foi entrando e de como eu fui transitando, então, da discussão sobre a loucura como um tema de saúde para um tema sociológico, antropológico, enfim, né? E mais ou menos, digamos, o percurso é esse. Da antropologia, eu passei então para a sociologia no doutorado, mas aí já com um projeto para a África, né? E eu não fiz uma conversão de antropólogo para sociólogo, de fato estava ali numa escola em que era de ciências sociais, então essa divisão aí não tinha ainda muito sentido, não era tão forte, mas a minha passagem para a USP, né, eu fiz o mestrado na PUC de São Paulo, tinha a ver com a orientação que eu consegui, né, e que era com o Fábio Leite, porque eu buscava uma orientação de alguém que tivesse tido experiência de África, né, e que também aceitasse meu projeto. Eu passei por muitas experiências nesse projeto, é interessante mencionar isso, que eu levava um projeto de fazer um estudo sobre essa temática em alguma sociedade africana, e frequentemente me mandavam para a Bahia, né? Elas me davam uma orientação. Gente, era muito forte, né? Tipo, mas não, você vai aqui, você vai em Rio de Contas, eu me lembro disso. Enfim, esse professor não fez isso, ele disse para mim, a única condição que eu tenho para a gente começar a trabalhar é que você não desista de ir à África. Eu falei, então tá bom. Então, digamos que o desenho, né, dessa questão, digamos que a loucura me leva à África, a loucura como questão, né, que já não era mais a loucura saúde, mas, na verdade, um debate sobre o que na sociedade se transforma numa espécie de falência que se aloca no corpo ou num processo de vida singularizado, né? E a pergunta que eu fiz, né, que eu fazia no momento era que perspectivas, né, ou que possibilidades de vida a sociedade, ainda não sabia qual, né, coloca à disposição para uma pessoa que é considerada por ela algo equivalente à loucura. Então, eu não usei o termo saúde mental, né, a gente passei a usar a ideia da loucura como fenômeno social, né, como fenômeno complexo, que é doença, mas também um fenômeno eminentemente que exige um entendimento social, todas as doenças, né, mas eu estava trabalhando com essa. E passei a fazer uma pesquisa que era de identificação de projetos, de possibilidades em África, para desenvolver o trabalho. Eu não queria ir para um lugar, fazer a descrição, uma catalogação da loucura. Então, eu também procurava algum lugar que já tivessem pesquisas que dissesse, não, existe essa preocupação aqui, existe uma base, né,
de trabalhos etnográficos, de trabalhos de campo, que me dessem possibilidade de somar isso, né? E eu, gente, na época, 91, era a virada dos computadores, né? Então, o computador até tinha, mas internet não, era aquela, em 92, a FAPESP começou a abrir um pouquinho ali, para dizer que as pesquisas eram feitas em bases de dados, né? Era biblioteca mesmo, e muitas vezes aqueles CDs, né? Com compilações de revistas. Então, com essa tecnologia, eu identifiquei 5 experiências, né? Ou 5 possibilidades, que era uma na Nigéria, uma no Benin, uma no Mali, no Senegal e na Guiné-Bissau. Escrevi carta, né? Endereço, correio, para todas elas, e 2 me responderam, que foi Guiné-Bissau e o Mali. A da Guiné-Bissau era um projeto, digamos, ligado ao manicômio, era também um projeto de desconstrução do manicômio. Os manicômios em África, abrindo parênteses, eram, né, ainda são, largamente de base colonial, né? Eles, em grande parte, foram criados para receberem os soldados africanos que adoeceram, enfim, ou por alguma razão foram encaminhados para aí. O Mali tem, né, um desses hospitais, que inclusive tinha passado por uma experiência de desinstitucionalização. Essa ideia da desinstitucionalização estava bastante presente desde os anos 50, digamos assim, na Europa, de um modo ou de outro, e tem algumas experiências importantes, né? A do Senegal, inclusive, que é a de buscar compreensões locais sobre o fenômeno, né? Então, essa foi a razão de eu chegar ao Mali, porque o Mali me deu uma resposta. Quem me respondeu dizia o seguinte: será bem-vinda, mas nós vamos fazer um congresso daqui 2 meses. E vai ser um congresso que vai reunir vou chamar assim, tá? Os terapeutas tradicionais do país todo. O Mali, naquela época, tinha uma divisão de medicina tradicional, e a medicina tradicional era considerada um daqueles lugares simbólicos de constituição da nação, né? Em termos de que temos conhecimentos anteriores e próprios, né? Então, tinha um projeto de valorização da farmacopeia própria, então, já um trabalho, assim, importante com a associação de terapeutas, com um debate sobre quem era terapeuta, quem não era. Então, muito distinto da experiência brasileira, que criminalizou, né, as medicinas não oficiais, né? E, portanto, esse debate não tinha nem lugar, né? E eu achei aquilo muito interessante, eu acabei conseguindo ir com financiamentos de amigos, tipo chapéu, e foi uma experiência, imagina, ela criou as condições para o projeto de doutorado. Isso foi antes do projeto, isso era na pesquisa pré-projeto. Na época que eu fiz doutorado, a gente entrava no doutorado com uma ideia inicial e tinha um tempo para elaborar o projeto, né? Diferente de hoje. Então, essa pesquisa de campo foi que criou as condições para eu fazer o projeto que efetivamente foi realizado depois com o apoio do CNPq. Então, então, acho que explico assim. Por que Dogon? Dogon não tinha um porquê. Foi junto nesse pacote, porque onde aconteceu o seminário foi em Bandiagara, que é uma capital regional, né? E ali um núcleo importante da região do Dogon, do Planalto, e onde, enfim, eu fiz o contato com a África, né? Porque eu praticamente conhecia a África em Bandiagara, porque eu passei pelo aeroporto de madrugada, entrei no ônibus,
Então, o primeiro lugar que existiu na minha vida foi Bandiagara, porque, né, o trajeto, foi uma história muito incrível. Meu trajeto demorou 48 horas para eu chegar, com muitas, como eu diria, com muitos eventos, né, de vivência interessante. Mas, enfim, acho que é dessa forma que eu cheguei aos Dogon, ao Mali. A temática da loucura já era uma temática aberta, né? Então, no meu processo de caminho intelectual, esse trabalho marcou, de uma certa maneira, a minha alta, né? Quer dizer, o meu fim. A partir daí, eu passei a trabalhar com outras temáticas, né? Essa daí nunca saiu da minha vida, até porque tem pessoas daquela época que ainda pertencem ao meu presente, né? Então, e também porque pessoas como vocês me solicitam. Então, tem muitas coisas que vocês vão me desculpar, que também estão ali prejudicadas pela memória, pelo tempo, né? E queria também deixar aqui para vocês uma coisa que, então, esse trabalho é um trabalho datado. Eu fiz, digamos, de 93 até 2001, 2002, né? A Sociedade Dogon, como todas as outras, estão permanentemente em movimento. Então, essa discussão é uma discussão daquele momento, né? Eu acho que ela tem alguma pertinência para aquele momento. Então, hoje, são muitos anos depois, e uma grande transformação que já se operou, né, na sociedade. Eu não tenho estado lá desde 2011, início de 2011, que foi quando começou a guerra. Eu voltei ao Mali, mas não pude voltar na região. Então, queria que vocês, ao me ouvir, considerassem isso também, né? Obrigado, Denise. Só essa parte aí de você falar sobre a sua trajetória já deu uma entrevista e tanto, viu? Muito, muito legal. Fiquei aqui o tempo inteiro, né, prestando atenção e poxa, mas que interessante, que legal essa trajetória, né? Começar desde já ter, né, uma certa relação aí, né, que você falou de onde você morava até chegar, né, a pesquisa e os dias de hoje, né? Como você disse, você ainda tem esse envolvimento. Que bacana. Bom, vou passar agora a palavra para a Vitória. Vitória, por favor. A entrevistada é toda sua, entre aspas. Então, por favor, fique à vontade. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, né, a disponibilidade, né, a parceria da Denise de estar aqui com a gente. E, assim, achei uma viagem incrível ler essa obra, esse livro seu. Achei que trouxe aspectos, assim, muito interessantes. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi em relação aos contos, né, que são trazidos e a maneira como esses contos relatam sobre a loucura nessa sociedade. E eu queria entender um pouquinho melhor como nasceu essa ideia de você relacionar os contos com essa ideia de loucura para trazer isso no seu livro. Vitória, obrigada pela pergunta. Uma pergunta bastante curiosa, assim. Dificilmente as pessoas... Enfim, é uma pergunta nova. Eu queria te dizer o seguinte, como a pesquisa tinha, né, as pesquisas têm questões complexas, eu fiquei buscando maneiras de como aproximar, me lembrando aí sempre do Basile, a loucura você não define, você faz aproximações. E aqui eu estava buscando uma compreensão da sociedade, né? E a compreensão dela sobre um fenômeno específico. Mas a compreensão desse fenômeno específico te faz voltar à compreensão da sociedade de novo. Então,
como manter, né, essa tensão entre o contexto e a pergunta, né? Então, o contexto e a sociedade. Eu tinha como perspectiva tentar aprender aonde a loucura aparecia, né? Como aparecia não a loucura incorporada, né? Mas ela pode ser como ela é instituída, quais são as pessoas, né, que estão envolvidas num, digamos, num conjunto de saberes e fazeres, né, que está lidando com elas, né, e me perguntava também, né, que para fazer o link, o link entre essas pessoas, os especialistas e as pessoas existencialmente envolvidas, o que é que a sociedade oferecia como, digamos, recurso ou possibilidade para mim, né, como uma pessoa estrangeira, apreender do pensamento da sociedade e não do pensamento da doença, né? Então, meu interesse permanecia aquele de entender uma dinâmica social, né, em que o sofrimento psíquico está dentro, mas a dinâmica social era fundamental. Então, o conto já tinha uma ideia, né, de que a literatura oral, né, a literatura, ela contém, né, digamos, os axiomas, né, aquelas as chaves importantes para o entendimento do modo com que a sociedade faz uma reflexão sobre si, sobre a natureza, sobre o passado, sobre o presente. Então, a ideia do conto, ela veio dessa maneira, né? Então, o conto, ele foi colocado como uma ponte entre um fenômeno, né, isolado do seu contexto. Então, ela era, para mim, também como ter acesso ao modo de pensar, né, e como as pessoas brincam com a noção e qual é a flexibilidade dessa noção, né? O que para mim foi bastante surpreendente, porque, na verdade, não sei se eu não fosse o que eu sou, o que eu era, que é a estrutura narrativa, né, de uma história de vida e a estrutura narrativa de um conto é muito semelhante. Os contos contam, né, histórias, como eles diziam, alguns contos são verdades mentira, que significa é alguma coisa que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então, no conto, o narrador tem uma liberdade criativa, né? Ele pode exagerar, ele pode criar, tal, mas ele não pode tudo. Ele só pode dizer alguma coisa dentro do possível, que nem cabe na linguagem, né? Assim também é a narrativa quando você está lidando com alguém, né, que está falando sobre a sua história ou sobre a história da sua família, ela também vai fazer recursos a figuras de linguagens, a metáforas, né? E para mim isso foi muito interessante. O conto, muitas vezes, me permitia entender algumas narrativas sobre o seu adoecimento da pessoa, né? Então, essa parte eu não esperava que eu encontrasse. Vou te trazer um exemplo. Por exemplo, tem uma pessoa que me diz, quando eu entrevistei, ele já estava fora, digamos assim, do processo, né? Já não era considerado um louco,
E ele conta que a doença dele começou, uma das formas que ele conta, é que quando dois animais caem do céu, eles estavam brigando, né? E quando eles caem, alguém ali, né, perto dele mata os animais e eles comem a carne. Né? Então, essa é uma estrutura que a pessoa usou, né, para contar a sua vida. Né? Isso, para mim, deslocado da situação de entrevista, me pareceria um conto. Então, isso deu uma reviravolta na minha cabeça, né? Porque as formas da racionalidade, isso é o maior desafio que a loucura coloca para nós. É um embrulho, né, o deslocamento das formas de razão. Né? E quer dizer lá, mesmo no extremo sofrimento, a pessoa produz discursos socialmente possíveis. Né? Você não vai dizer que é um Napoleão se você é um Guarani. Né? Então, acho que é só para te dar uma coisa bem disparatada, e a gente às vezes esquece isso, quer dizer, as estruturas de linguagem nas situações de sofrimento, elas são linguagens, assim como são as nossas peças literárias, né? Mas as peças literárias, do outro lado, são chaves para o entendimento da vida, né? Então, os contos entraram nessa medida, né? A pesquisa, eram 3 pesquisas em uma, digamos assim, né? Para poder dar conta mais ou menos daquela pergunta, que uma era essas narrativas institucionais, né? Dentro das histórias orais. A outra era o sistema terapêutico em si, né? Então, quem intervinha, quem podia intervir, quais eram os lugares de poder, né? Desde a decisão, né? Do que vai se fazer numa inclusão de uma crise, até os tratamentos, digamos, no sentido mais próprio, né? Mais restrito do termo. E a outra era itinerários de vida. Né? Então, conhecer pessoas, entender os processos delas, e essas pessoas, né, que tivessem tido a loucura como experiência ou que estivesse dentro dela. Né? Então, para isso, eu trabalhei com 2 caminhos, o dos terapeutas, quer dizer, procurei primeiro conhecer esse mundo profissional, era também mais fácil, né? E depois localizar, encontrar, né, no sentido forte do termo, pessoas e famílias que se dispusessem a conversar comigo, né, sobre os seus processos, uma parte delas em tratamento, então mediadas por essas situações terapêuticas, e outras que não, que eu não, né? Eu me lembro que na banca de qualificação, antes para poder fazer eu fui para a pesquisa de campo, né? E para ter a bolsa, você precisava ter a qualificação. Então, eu fiz a qualificação no projeto. E a banca me perguntou onde é que você vai achar louco, né? Tipo, louco é você. Brincadeira, não foi isso. Mas o fato é que quando a gente está dentro do processo de pesquisa, é impressionante como as coisas vão criando uma sinergia. Primeiro que você fica observando, né? E vai somando possibilidades. Então, é muito comum, né? Que a gente, sei lá, de repente você começa a pensar numa cor e aí aquilo parece que vira moda, né? Assim, no sentido que você identifica aquilo, né? Como a tua percepção fica muito maior. Então, eu, na verdade, as histórias de vida foi claramente a mais dolorida de viver, né, enquanto processo, mas ela não foi difícil de ser encontrada. Né? Então, a primeira pessoa que eu conheci era, nossa, uma pessoa maravilhosa, assim, era um senhor que andava lá em Bandiagara
E ele andava com um papelzinho na mão e ficava pedindo para as pessoas assinarem o papelzinho. Isso que eu via de longe. Então, ele se colocava na frente da mesquita, na frente de dessas, sei lá, da polícia, e ficava gritando. Ele falava Dogon, eu não entendia. Então, eu achei um jeito de me aproximar dele, né? E, claro, que eu fui assinando o papelzinho, um dia, 2 dias, 3 dias. E pronto, ele foi se aproximando e ele me explicou que ele fazia isso porque o território que tinha de Bandiagara até a Meca era dele, e as pessoas precisavam, né, comprovar isso. Então, a assinatura do papel era a comprovação dessa relação dele com o território. E a partir dele, enfim, foram surgindo outras pessoas, mas ele me abriu o caminho para a aldeia, para a vila, que depois eu trabalhei muito tempo, que é Songô, dizendo, bom, se você quer conhecer a minha história de vida, vai falar com os meus parentes. Ele tinha fugido de lá por N razões, eu vou tocar aqui, mas para dizer, o que eu estou querendo dizer aqui é que dentro do processo de pesquisa, as oportunidades vão se desenhando, né? E a gente não tem como explicá-las de fora. Ela é processual, né? Ali na presença mesmo. Os contos, especificamente, voltando à tua questão, ele exigiu, foi muito difícil chegar a eles. Eu sabia que tinha conto, porque logo que eu cheguei, um vizinho me deu um conto. Um terapeuta que me ajudou muito, mas ele era terapeuta era um ortopedista, digamos assim, né? E era uma pessoa que foi um dos meus orientadores de campo, porque tudo eu perguntava para ele. Ele me deu o conto, mas eu perguntava e as pessoas diziam que não, isso tinha lá nos antigos, a gente não faz mais isso. E isso olha, a gente foram muitos meses. E a primeira entrada para o conto eu estava fazendo um trabalho de entrevista com um dos terapeutas. Os terapeutas que eu trabalhei não estavam em Bandiagara, tá? Eles estavam em outros lugares. Esse mapeamento de terapeutas tinha sido feito pelos pesquisadores que me antecederam ali na região, né? Claro que eu comecei com ela depois, com essa listagem, depois isso foi se alterando, mas ela foi fundamental. E esse terapeuta, eu ia lá, né? Então, como eu fazia as entrevistas? Eu ia, me apresentava, né? Eu já tinha aprendido os bons modos. Você tem que se apresentar, sentar e ir embora. Aí você volta, né? Porque um elemento importante é voltar para você começar a cavar um mínimo de confiança. E também as entrevistas, o que eu chamo de entrevistas, eu tinha um roteiro de temas que eu ia percorrer. Isso podia ser, sei lá, um dia, 1 hora, 15 dias, 2 meses. Então, aquela entrevista ficava aberta até eu conseguir mais ou menos equacionar aquele roteiro naquele lugar, tá? Então, isso variou muito. Tinha um lugar que eu ficava morando lá, sei lá, 15 dias. Esse lugar aí era próximo de Bandiagara, então dava para eu ir e vir. Eu usava uma mobilete, era o meu esquema de locomoção. E um dia o filho desse terapeuta me falou: você ainda está interessado em né, Tungó, né? Falei, sim, mas sei lá, não consegui, não. Falei, talvez eu possa te ajudar. Bom, aí começou. Na verdade, ele organizou uma roda de contos, né? Aí, claro, percebi que estava longe de ser uma coisa lá dos antigos e entendi também a dificuldade, né, em eu acessar, porque é o tal da história, é uma verdade mentira. Você não conta para estrangeiro, você não conta para alguém que está na sala, né? É uma troca mais íntima, uma troca que tem a ver talvez com processos educativos,
amizade, né? Até por isso, ela não é uma palavra como a do terapeuta que te transmite um conhecimento. É um lugar do jogo. Mas esse jogo não é um jogo qualquer. Esse jogo é um jogo que, como toda palavra, engendra perigos, engendra sexualidade, engendra conhecimento do passado, né? É um conhecimento da natureza. Então, se eu vou parar por aqui, os contos é um universo em si, né? Do trabalho, e para mim ele é um dos eixos de estruturação da tese, né? Porque ele faz o link de um entendimento. Nas narrativas, eu procurei manter a tensão entre local e adoecimento, assim, tentando também não generalizar. Dogon é um negócio muito vasto, vamos sei lá, Brasil, né? E a sociedade Dogon, ela tem o poder dela estruturada em tipo cidade, por localidade, né? Então, poder descentralizado, é uma sociedade segmentar, você não tem rei, não tem essas coisas, não. Então, o que significa que tem muito chefe, tem muitos poderes distribuídos, e você tem que caminhar com muito cuidado, né? Mas também significa que adoecer em Songô não é a mesma coisa que adoecer em Kikinu, ou como, aliás, aqui também, né? Adoecer aqui em Goiás ou adoecer em São Paulo, o itinerário não é o mesmo. A gente não costuma pensar assim. Mas eu tentei manter na narrativa das histórias de vida essa perspectiva. Acho que falei demais. Obrigada, Denise. Outra questão também, né, como você bem citou, né, agora há pouco, sobre essa questão da medicina tradicional e da medicina moderna, né, vamos dizer assim, como isso era uma questão que estava, não sei se exatamente conflitante, mas que existia, né, todo um contexto por detrás disso nesse período em que você deu início à sua pesquisa no Mali. E como você percebia, né, durante esse período que você estava desenvolvendo a pesquisa, a relação entre a medicina tradicional e a medicina mais moderna, né? Mais especificamente entre os curandeiros e os médicos formais, assim. Você sentia que havia uma dificuldade de interação entre esses dois mundos, ou existia uma, vamos dizer assim, uma certa facilidade, uma possibilidade de um trabalho em conjunto, né? Quando dizia respeito aos tratamentos, algo nesse sentido? A resposta é complexa, né? Porque acho que primeiro a medicina, ou a biomedicina, a medicina oficial, ela se coloca como parâmetro de verdade, né? E é difícil para nós escaparmos disso. E, então, eu convivi num espaço em que havia muita disponibilidade das pessoas, né? Digamos assim, os médicos do Centro de Medicina Tradicional em Bandiagara, né? Os médicos italianos que estavam ali, que faziam parte do projeto. Esse projeto era financiado inicialmente por pesquisadores da Itália. A prática disso, a operacionalidade, né, entre duas racionalidades muito distintas, sem hierarquização, é muito difícil, né? É muito difícil para nós, aliás, é muito difícil para qualquer pessoa sair do seu centro de referência, sair da sua própria racionalidade. Então, nós somos presos àquilo que somos, e somos a nossa maneira de pensar também. Então, um pensamento diferente, ele, quando nos interessa, né, ele é um misto de atração
desejo de compreensão e desejo de domesticação, necessidade de domesticação, né? Eu acho que quando você tem o encontro de dois mundos, duas formas de racionalidade, há uma tendência a desejar, a converter, né, um pensamento no outro, a traduzi-lo. E a tradução, né, como a tradução das línguas, a tradução dos sistemas de pensamento, ela é ainda muito mais traição, né? Você consegue criar um campo de inteligibilidade, mas você transforma também. Então, para te dizer que eu acho que epistemologicamente a gente tem um problema constitutivo, né? E isso vai se resolver mais ou menos dentro dos espaços de poder, né? Porque, então, nessa diferença há uma disputa de discurso de verdade, né? E se você pensar que esse discurso que tem que resultar numa pragmática terapêutica, então tem que resultar em ação, né? Ele então cria a teoria, sua teoria de entendimento e a sua prática terapêutica coerente, mais ou menos, né, com esse entendimento. Então, para te colocar, que eu acho que tem um problema epistêmico, além da vontade individual, né? Agora, como eu te disse, eu fui para lá num contexto em que eram os próprios médicos, né, em grande parte, né, médicos, químicos, enfim, tinha o chefe da medicina tradicional na época, era um químico, que cresceu naquele mundo. Então, também tem que pensar que os médicos marineses, daquela época, também tinham uma dupla uma dupla racionalidade coabitando em si. Né? Então, é diferente da experiência dos nossos médicos hoje, que nasce dentro de um mesmo campo de racionalidade, continua aí, vai para a medicina aí, então ele tem uma certeza, ele não tem a pluralidade dentro de si. Os marineses, de uma certa maneira, foram expostos a isso, em grande parte, né? Eu fui ali numa época em que as pessoas estavam se formando em medicina em África, é diferente daqueles que foram se formar na Europa, né? Então, acho que... E também eram aquelas pessoas interessadas no interior, interessadas em alguma coisa fora da capital. Essa é uma triste realidade do que eu vivi em África, que é uma urbanocentria, né? As referências para pensar as sociedades, né? Antiga ou moderna, modernidade ou não, emanada a partir dessa experiência das capitais africanas, né? Uma experiência humana muito específica, e que está de costas, muito frequentemente, para o resto. Né? Então, essas pessoas já tinham essa característica na Vitória, que esse centro estava a 700 quilômetros da capital, né? Provavelmente uma região que 98% dos Bamacuá jamais pensaram em ir, né? Isso modificou um pouco, mas, enfim, você vai em duas situações, exército ou trabalho, né? O Estado te deslocou como professor, como dentro da administração. Né? Você não tem uma curiosidade, né, por esse mundo. Você tem uma curiosidade, talvez, né, por aquilo que te instigam, né? E aí isso está muitas vezes fora do mar. Enfim, voltando aos terapeutas, os terapeutas que eu conheci, Dogon, eram muitas vezes, como todo mundo, interessados em saber o que aqueles lá vão trazer de novo para eles e que vai beneficiá-los, né? Então, eu conheci terapeuta que dizia o seguinte: se eu conseguir, eles faziam uma distinção, dizia que a medicina do Cabanon, que eles chamavam assim, a medicina lá oficial,
ela acalma as pessoas, mas ela não trata. Então, seria interessante se eles me dessem um pouco de remédio para acalmar as pessoas, porque daí eu não preciso usar a violência para acalmá-las. Então, esse tipo de história tinha. O Centro ali de Medicina Tradicional cooperou com alguns, né? Então, o que eles tinham? Eles tinham também uma sinergia de que algumas pessoas, eles preferiam acompanhá-las junto com os terapeutas. Então, elas seriam tratadas por esses terapeutas, né? Mas, digamos assim, com uma espécie de supervisão deles. Então, isso foi projeto que aconteceu... só um minutinho. Precisa de alguma coisa? Esse foi um projeto que aconteceu também em Bamako, né? E tiveram experiências importantes, inclusive aí de teatros das sociedades para o hospital psiquiátrico, para a vida ali, né? Como tiveram experiências de colocar, sobretudo aqueles que eles consideravam situações mais graves, aos cuidados dos terapeutas. Então, para te responder, sinergia ocorrem, né? O que não significa que acabe totalmente a mútua desconfiança e a mútua diferença. Desculpem as respostas muito longas, porque não sei como fazer. Vocês podem me interromper. Não, imagina. Não, e as perguntas também, né, te levam a respostas assim, então, compreensível, totalmente compreensível. Fica à vontade. E indo ainda na linha da pergunta anterior, eu acho que em alguma medida já foi até respondido, mas ainda sigo com um pouco de curiosidade, em relação a uma busca por um tratamento, né? Se você observou no período em que você esteve lá, como era feita essa busca? Se os dogons buscavam mais um tratamento via medicina tradicional ou se era um tratamento mais voltado para uma medicina formal, né? Mas acho que você já até falou um pouco sobre isso, né? Sobre como se dá essa dinâmica, mas se puder comentar mais um pouquinho. Eu queria sinalizar que eu estou falando dos anos 90 até os anos 2000, né? Acho que isso, em grande parte, permaneceu até a guerra, né? Até o início da guerra, em 2011, mas particularmente nos últimos 2 anos, a região Dogon não foi diretamente afetada pela guerra nos primeiros anos, né? Mas nos últimos 2, 3 anos, ela digamos assim, o centro do país é um dos corações da guerra. Então, provavelmente, hoje, né, as pessoas têm como fundamental dever sobreviver, né? Então, esses sistemas acho que estão bastante prejudicados, certamente, né? Nem para cultivar as pessoas estão podendo fazer, digamos, com tranquilidade, né? Então, o sistema de decisão, né, como alguém... O que acontece com uma pessoa que, de repente, faz uma crise, né? Quem que entra em contato, quem percebe, quem toma iniciativas. Então, Vitória, a gente vai entender que os sistemas os caminhos para se tomar decisão, eles estão ligados também ao sistema de micropoder, né? Porque quem na família tem direito e tem poder para criar uma interpretação e propor soluções. Então, essa pergunta é muito importante quando a gente está trabalhando em campo, porque não é automático. Nós costumamos naturalizar a nossa experiência de sociedade e com isso você projeta sobre o outro. Então, essa foi uma alfabetização, mais uma, que era
como está organizada a família, como está disposto, né, o sistema de solidariedade. Então, tiveram casos, tiveram casos em que a pessoa que mais se sensibiliza, né, existencialmente, afetivamente, por alguém, não é a pessoa que tem poder para isso, poder para definir o que vai acontecer, né? Então, trazendo aqui o caso de um senhor que conta a história do irmão dele. Ele, durante muitos anos, era a pessoa que se afetava, mas ele é o irmão mais velho, então, nessa situação, você tem uma hierarquia, né? Então, uma hierarquia, em geral, quem cuida da pessoa é a família materna. Os Dogon entendem que a linhagem materna é a linhagem de proteção, né? Em princípio, você não vai ser envenenado, você não vai ser enfeitiçado por nenhum ascendente materno. Então, quando a proteção vem, a sociedade também institui esses lugares. Então, o tio materno, né, o avô materno é importante. No caso, ele era o mais velho entre os irmãos, então você esperaria que ele pudesse ter um certo poder, mas ele era filho de mulheres, eles eram filhos de mulheres diferentes. Então, a relação de parentesco que ele tinha para mobilizar para uma rede de solidariedade não é a mesma do irmão que tinha adoecido. Tá? Estou te trazendo um exemplo para mostrar que para agir no território, né, é preciso que as pessoas tenham um conhecimento da organização de parentesco, de como é que se dá o parentesco, de como é que se dá as relações, né, digamos, instituídas a partir dele. Então, na sociedade do Dogon existem ou existiam figuras, digamos assim, eminentemente protetivas, ou pelo menos da onde não se espera que saia a agressão. Então, a linhagem materna é uma delas, os primos que não são primos, são irmãos, né? No caso, são irmãos classificatórios, não existe primos, né? Mas também ferreiros, né? Assim, algumas figuras profissionais que estão fora do sistema de alianças, então não casam entre si, tem uma endogamia dentro desses grupos. Os ferreiros têm um lugar importante como mediador saúde e doença, tá? Muitas vezes eles funcionam como terapeutas também. Então, isso acho que é um dos elementos. O outro elemento é entender o sistema que tem. Digamos que eu acho que as primeiras pessoas que intervêm, ou que são buscadas para intervir na interpretação, são os adivinhos, que eu estou chamando de adivinhos, que é um conjunto de pessoas que são identificadas como aquelas que dizem qual é o teu mal. E aí não é de louco, é de todo mundo. Sei lá, eu tive um sonho, estou angustiada, briguei com o marido, ou qualquer aflição, né? São essas pessoas que acolhem a aflição. Então, para mim, o trabalho muito rico foi o trabalho com os adivinhos, porque eles eram figuras dispostas à conversa, eles eram especulativos, né? Tinham essa coisa de indagar o invisível, né? De buscar entender, e aí fazia sentido para eles quando eu fazia as perguntas. Tipo, que tipo de loucura existe? Ou como é que se produz a loucura? Esse tipo de pergunta para um terapeuta fazia a menor sentido. Me lembro de um terapeuta que deu uma bronca. Não, se você quiser me perguntar como é que eu trato, eu posso dizer. Mas o que é loucura, não sei. Não é da minha alçada. Então, acho que esse sistema, né, de atenção, você precisa
dessa relação. E, sim, vai fazer uma diferença de quem você é na família. Tá? Se é filho da mulher amada, se é filho da primeira esposa, se é mulher ou se é homem, que você tem. Você sabe que tem as pressões do sofrimento, elas dizem respeito a romper com padrões de comportamento, de padrões que se aceitam, né? Então, alguns são mais ou menos aceitos do que outros. Tem gente que é muito reivindicativo, tem gente que deprime, né? Então, a expressão da loucura também pode definir certos destinos. Por exemplo, pessoa que faz muita briga ou que foge, né? Às vezes, a solução é amarrar, prender, né? Até encontrar um outro caminho ou, né, conheci gente presa em casa há muitos anos, que ficou presa há muitos anos. Né? Não sei se respondi. Sim, com certeza. Obrigada. Obrigado, Denise. Obrigado, Vitória. Rayara, por favor. Oi, Denise. Eu também estou honrada com a sua presença aqui. Foi ótimo ler seu livro. Foi muito interessante todas as partes. E a pergunta que me veio na mente foi: qual é a explicação dos doguns para o fenômeno da loucura? Ayara, ainda bem que eu não sou terapeuta, ele ia te bater. Então, eu acho que a primeira observação é que eu acho que não há uma explicação dos Dogon, né? Até como problematizar os Dogon, acho que isso é importante, como a gente não tem uma explicação dos brasileiros, né? Você tem, digamos assim, proposições, elaborações, né? Talvez conjuntos, a gente possa organizar em conjuntos. Então, essa discussão, acho que foi uma das discussões importantes, né, do meu trabalho, que, digamos assim, a elaboração do conjunto é da pesquisadora, não é dos Dogon. Né? Eu não vi nenhum Dogon dizendo ou trazendo um sistema de pensamento sobre a loucura. As pessoas vivem e explicam o seu contexto existencial, né? Dentro do passado e do presente. Então, isso significa que cada um dos terapeutas, dos adivinhos e mesmo dos familiares de pessoas que eu entrevistei, né, pensando essa questão, o que acontece, né, para a gente definir esse fenômeno, trazem explicações, algumas que se repetem, né, trazem referências, algumas que se repetiam, algumas que não se repetiam, né? Então, na tese, depois no livro, eu, digamos, reuni isso. Agora, essa reunião pode não ter sido a melhor, foi a que eu consegui fazer, né? O que a gente fez? Eu fazia as entrevistas que eram gravadas, essas entrevistas gravadas eram transcritas numa das línguas Dogon, são inúmeras línguas, tem aldeia com 2 línguas, e como eu trabalhei numa região, os terapeutas eram de localidades diferentes e de línguas diferentes. Então, o primeiro desafio era tentar encontrar uma terminologia, né, que aí vai se respondendo um pouco, se aproximando do que você está falando, como a gente se refere a qual fenômeno. Tá? Então, claro, eu aprendi
antes de iniciar as entrevistas, eu fiquei 3 meses estudando as pesquisas anteriores. Então, eu tinha uma noção do léxico, pelo menos em alguma das línguas, né? Então, a primeira coisa foi essa, quer dizer, existe nas diferentes línguas um conjunto de termos, né, que, digamos, dão nome à loucura, ao que eu chamo de loucura, digamos, eu aqui lá, na relação com eles. Então, e vai variar bastante, né, porque na aldeia em que eu fiquei mais tempo agora, mas não trabalhei sobre a loucura, aliás, não trabalhei sobre com terapeutas lá, porque as aldeias onde tinham terapeutas não eram necessariamente as mesmas que tinham pessoas adoecidas. Então, essa em que eu depois fiquei muitos anos e fui trabalhar outras histórias, é uma aldeia em que eu segui muitas histórias de vida. Talvez até por isso eu fiquei mais apegada a ela, né? Porque as histórias de vida são muito difíceis de você entrar sem machucar e sem ser machucado por elas, né? Sem ser afetado. Então, mas voltando a essa questão de como eles definem, eu acho que a linguagem é aquele instrumento, né? Um dos instrumentos que nos permite aproximar dessa resposta. Então, aí, assim, eu fiz uma tabela que está no livro, acho que até não me lembro bem dela agora, mas você tem Queque Guiné, o ED. São, por exemplo, aqui 2 línguas, né, que diz respeito a um fenômeno geral, né, mas é um termo tão pesado, tão carregado socialmente, dificilmente as pessoas se referem a esse termo. Não sei se a ideia, vocês são muito jovens, mas uns anos atrás a gente não podia falar câncer. Então, você tinha um jeito de falar, doença, não sei o quê. Você cria uma locução, uma expressão que todo mundo sabe que aquilo é aquele outro que não pode ser dito. Né? Tipo, você não pode falar diabo, então você fala, né, o do mal, alguma coisa assim. Então, essa expressão, por exemplo, o que Guiné, que é a pessoa, ela, então, vai ter uma série de formas de nomear. E essas formas de nomear vão ser também mais descritivas do fenômeno daquela pessoa. Então, eles vão poder dizer assim, a pessoa que perdeu a cabeça, né? Ou a pessoa incompleta. Não é a mesma coisa. Tá? A pessoa que teve a alma amarrada, né? O espírito, enfim, o princípio amarrada. Ou teve o espírito pilado. Então, o que eu fui fazendo buscando as categorias em que essa pessoa, aquela pessoa, como é que se referiam a ela? Como é que poderia ser referida, né? E aí tá, eu acho que dá para dizer, né? Eu fiquei convencida de que havia ali um sistema de interpretação que, inclusive, se repetia, e não só se repetia em parte, né? Entre os terapeutas, mas também coincidia em parte com os adivinhos e coincidia em parte com os contos. Então, nessa hora, você tem algumas entradas, né, que me permitiu pensar em algum nível de generalização para aquele espaço e para aquele tempo social, né, aquele tempo ali. E agora, existem diferenças, por exemplo, você tem que fazer a diferença da loucura com a epilepsia, né, eles não... Então, eles têm total consciência de que não, enfim, não é consciência. Eles têm uma formulação, né, de que são fenômenos distintos e não é o mesmo terapeuta. Então, isso é importante no sistema, digamos, médico da região, né? Definir qual é o teu terapeuta.
os terapeutas são especialistas. Isso é muito diferente, por exemplo, das sociedades indígenas do Brasil, né? Que você tem uma figura do pajé, enfim, que é uma figura, um chefe religioso, né, para o qual convergem situações diferentes. Os especialistas na sociedade do Dogon podem ou não ser chefes religiosos. Isso não é necessário, né? Em geral, são conhecimentos de família ou conhecimento revelado, e que a pessoa acrescenta, né? É um conhecimento que pode ser desenvolvido, ele não é fixo, né? E, então, é a epilepsia, a loucura, e tem uma coisa importante dentro da loucura, que é entender se ela acontece por transgressão, né? Por envio, ou, digamos, uma grande categoria, destino, né? Ou, enfim, que não está nem... O que você vai, na verdade, encontrar na vida real é que essas categorias elas não são excludentes, elas são muitas vezes somatórias. A pessoa viveu um processo de transgressão, né? E tem algum tipo de, enfim, problema ligado ao envio, pode ser esse e o destino. Então, não tem isso e aquilo. O problema nosso no estudo das categorias é, do outro lado, entender essa questão do isso e ou aquilo, né? Isso ou aquilo na nossa categorização é muito estranho para eles. Então, se você não entende isso, um dia a pessoa diz para você uma história e no outro dia ela te diz outra. Você fala, mas o que foi mesmo que aconteceu? Foi isso ou aquilo? Não, aconteceu isso e aconteceu aquilo, porque, olha, se eu te conto a minha história a partir do princípio da transgressão, eu te narro uma coisa. E se eu te conto uma história a partir do princípio do feitiço, eu te narro outra coisa, né? O nosso ouvido vai dizer, um dia, qual que é a verdade? Não, aqui não tem verdade, não tem mentira. As coisas coabitam. Então, é isso também, né, para entender, Rayara, aqui, essa questão dos tipos, né, tem essa delicadeza. Há um outro entendimento que é a loucura fria, a loucura quente, né, que tem a ver com a expressão, as expressões mais efusivas, né, elas são, digamos, a categoria do quente. E as mais, digamos, silenciosas, da categoria do frio. A loucura do frio, né, a fria, às vezes ela é mais grave. Embora também ela ela é mais fácil mobilizar a solidariedade. E a quente é mais fácil mobilizar a raiva. E, portanto, algum tipo de contenção, né? Então, aí o destino da pessoa vai depender de uma série de elementos, né? De que tipo de terapeuta. Os terapeutas, eu fiz né, lá a distinção em 3 grandes grupos, né? Que é, digamos assim, entre aqueles que rezam e aqueles que não rezam, né? Quer dizer, entre aqueles terapeutas que têm uma orientação cristã ou muçulmana e aqueles que não têm. Então, a dinâmica é um pouco diferente, né? Embora alguns elementos sejam comuns, mas os ritos e, às vezes, um certo percurso modifica. É mais comum você achar nos terapeutas que não estão ligados ao campo de nenhuma das religiões, acolherem as pessoas nas suas famílias para o tratamento. Então, às vezes, a pessoa fica ali alguns meses. Em geral, ela fica com algum parente, alguém fica junto. Tipo, a internação é feita com a família, né? Aliás, isso é um modelo que Bamako adotou depois, que é, no hospital psiquiátrico, permitir ou fazer com que as famílias fiquem juntas. Tem alguém da família acompanhando, né?
Não sei se respondi. Assim, tem um detalhamento que é interessante, quem tiver interesse, de olhar no livro, porque daí ali tem os termos, os significados dele, né? Eu acho que aqui é mais um lugar para o entendimento daquilo, né? Quer dizer, nas diferentes regiões, né? E como que essa linguagem metafórica, para nós metafórica, né? Para eles não é, indica o detalhamento das situações existenciais em curso. Tá, existem algumas manifestações que, de fato, não são loucura, né, e que exigem iniciação. Quer dizer, são sinalizações, né, de manifestações ancestrais que nenhum tratamento vai resolver. Então, essa diferenciação é importante. Tá? Então, acho que também é importante dizer para você, estava esquecendo, que é para entender. Loucura para os Dogon não está necessariamente ligada a delírio. A definição é outra. A pessoa pode ver coisas que os outros não veem e não ter nada a ver com doença. Ouvir coisas que os outros não ouvem, porque existe uma compreensão de mundo em que eles entendem que, bom, aqueles Dogon com que conversei, que o mundo é feito, é composto de sociedades distintas, sociedades visíveis distintas e sociedades não visíveis distintas entre si e do mundo que habitamos. Então, nós partilhamos a terra, a água, o ar, né, o espaço, com seres que não vemos. Por isso, inclusive, a dinâmica da transgressão é muito importante, porque existem códigos de coabitação entre os seres. E esses códigos, eles, quando rompidos, têm consequências. Tá? Às vezes, a gente rompe códigos por ignorância. Mas se você mata por ignorância, não destitui o fato da morte, do assassinato. Né? É a mesma relação. Se você entra num lugar, né, que não é previsto de entrar sem a palavra correta, né, porque você não sabia, não quer dizer, não te isenta das consequências daquele ato. Tá? Então, muitas vezes, a loucura está associada a alguma fragilização da pessoa por conta dessa transgressão. Porque a transgressão, ela, digamos assim, dispersa a pessoa, ela dificulta a integridade, a inteireza, a unidade, né? Aí tem toda uma discussão da noção de pessoa que é importante, de como é que vai se percebendo uma certa pluralidade de sociedades e também a necessidade de como é que você mantém um equilíbrio existencial, né? Porque a pessoa é ela, mas ela é também a continuidade de alguém outro. Todo Dogon responde por um ancestral de uma maneira especial e responde pelo conjunto dos ancestrais da sua grande família, né? E isso digamos, definitivo, ele é definidor também de quem você é. Então, a transgressão, ao perturbar essa ordem, ela favorece a entrada das doenças. A loucura, como outras doenças, ela não é algo como nós concebemos, que é um problema seu. Ela entra em você. É uma coisa externa, é um alienígena. Tá? Então, isso é uma dinâmica muito distinta da questão, por exemplo, da questão da culpa. Não, nós somos culpados porque produzimos a nossa doença. Você tem que lidar com isso, né? Ali não passa dessa maneira, né? Então, não é exatamente uma relação de culpa, é uma relação de consequência, né?
e de corresponsabilização por esse mundo ali, de harmonia entre esses seres todos. Então, uma pessoa que está ouvindo vozes, não é comum, vai precisar saber o que está acontecendo, mas não é necessariamente nenhuma coisa ruim, nenhuma coisa de louco. Agora, uma pessoa que grita com o mais velho, era até aquele momento, né? Quer dizer, as coisas impensáveis socialmente só são feitas por insanos. Tá? Então, o rompimento fundamental, para dizer que você está louco, é um rompimento com o acordo do que é, digamos, não a noção de real, mas o comportamento que se espera da pessoa nas relações sociais. Então, eu ficaria um pouco aqui, né? Não sei se... Mas alguma coisa que você queira que eu precise? Acho que você explicou muito bem, até acabou indo para a pergunta 2. Mas a pergunta 2 que eu pensei foi, dentro de uma perspectiva tradicional dos Doguns, a loucura é um aspecto para desvalorização da pessoa na sociedade? Aí, se você puder complementar mais um pouquinho. Pode ser, né? Pode ser. Depende do que você consegue fazer com a tua experiência de sofrimento. Né? É igual transgredir. As regras estão aí. Se você sabe transgredir, você pode até tirar vantagem. Não é assim? Então, sei lá, as mulheres não podem ser terapeutas. Essa é a regra. Mas tem mulheres terapeutas. Né? Então, ela conseguiu se instituir, apesar, digamos assim, da regra. A regra é regra, é acordo. Então, ele pode ser trabalhado, né? Então, na eclosão da loucura, a pessoa pode se tornar terapeuta depois, né? Tem uma questão, os Dogon ali, né, no geral, é uma doença grave, uma situação grave, mas ela é curável. Então, as pessoas não esperam que não se cure, né? E, efetivamente, as pessoas se curam, né? E eu vivi um pouco essa ideia. Tem gente que não se cura, mas, assim, um grande número passa por a experiência e não volta, ou passa algumas vezes e depois isso não retorna. A própria OMS tinha, na época, pesquisas ligadas à eclosão da loucura e o percurso depois de 5 anos, né? E a tendência, digamos assim, da cronificação é muito maior nas sociedades industriais, nas sociedades, sei lá, do capital, né? Segmentadas pelos sistemas de trabalho, modo de vida, do que as sociedades não industrializadas, ou onde o sistema de relações estivessem mais flexíveis, né, à diferenciação, né? Então, o que é fundamental, você, por exemplo, é muito mais difícil para uma mulher não ter filhos e não ser rejeitada do que ter sido louca ou ser louca e ser rejeitada, né? Então, o valor fundamental, né, colocado na maternidade, então, isso daqui é, digamos, um desafio muito maior do que aquele da experiência do enlouquecimento para a mulher. Então, o fato dela ter tido ou ter uma situação assim não significa que ela não vai encontrar marido, tá? Mas sei lá, uma vivência, passou pela sífilis, ficou sem possibilidade de procriar, aí quer dizer, não ser rechaçada pelo marido é uma possibilidade, porque existe afeto, né? Existem outras coisas que ficam, mas não é uma pessoa que tende a ser socialmente, não ter poder socialmente, né?
Então, por exemplo, eu conheci uma terapeuta que era isso aí. Ela não só era terapeuta, no mundo dos terapeutas são homens, como ela era terapeuta de doenças masculinas. Tipo, ela se impõe, ela é uma mulher muito poderosa. E uma das fontes de poder dela é que ela conseguia agregar muitas mulheres em torno dela e ela permitia muitos homens casarem. Então essa relação, o casamento é uma instituição de organização social, não é fundamental, ela é essencial. Né? E isso, agora o casamento também lá, tem mil coisas, ele não é, o casamento não é fixo, né? A fala é que ele é fixo, mas depois quando você vai chegando nas histórias, por exemplo, eu fiz um levantamento numa outra pesquisa, tipo, de todas as casas, né? E as famílias da Constituição, aí você vai descobrindo que, sei lá, as pessoas trocam, né? Ao longo da vida, se divorciam, se separam, a sociedade prevê o divórcio, né? Não é uma instituição, o divórcio não é um evento novo, né? Aliás, o Islã também prevê, né? Então, só o cristianismo né, que é o mais, só eu digo ali, né? Que é mais restritivo em relação a isso. Acho que é mais ou menos isso. Outra pergunta aqui, se você percebeu que havia alguma diferença patológica no diagnóstico da loucura de acordo com o gênero. Tem manifestações essencialmente femininas, né? Por exemplo, que não é a loucura, mas é aqueles fenômenos border, né? Assim, de limite, que tem uma... Quer dizer, tinha, não sei, gente, se tem ainda, mas a Sociedade de Máscaras, né? Que é uma das sociedades de iniciação importante dos homens, ela tem uma figura feminina que integra a sociedade dos homens, né? E a mulher que deve ser iniciada e não é, essa não iniciação pode se transformar em loucura. Tá? Então, aí é específica, né? Digamos assim, e a manifestação dela, a descrição é bem, digamos assim, ela tem um tipo, ela é estereotipada, né? Eles falam, a pessoa quando, digamos, tem essa manifestação, ela se manifesta de determinada maneira, né? Mas mesmo assim, você tem que fazer a diferenciação, tá? Então, essas pessoas essas mulheres, né? Tem essas características. E tem uma outra situação, Nayara, que é a pior morte social, né, que pode acontecer com alguém é a mulher que morre no nascimento do filho. Essa é uma morte muito desorganizadora, né, porque ela era... Quer dizer, o princípio desorganizador fundamental é o contato da vida com a morte. Tá? Então, esse é em N situações que isso se toca, ele gera impureza, ele gera distúrbio, ele gera infortúnio, né? E quando uma mulher morre nessa situação, ou quando a pessoa morre na mata, né? Digamos assim, a gente não tem termos para descrever isso, mas existe algum tipo de componente, né, da pessoa que não consegue ser socializado de novo, ou não consegue ser socializado facilmente. Então, se torna um perigo para outros. Então, se essa energia, né, essa coisa, enfim, ela pode entrar numa outra pessoa. E aí essa pessoa enlouquece. E aí essa manifestação é uma manifestação
digamos assim, considerada feminina. Embora ela possa acontecer em homens, ela acontece prevalentemente em mulheres, que é o Yapilu, né? Que é tipo a mulher branca, né? Então, isso também, o especialista do Yapilu não é o mesmo das outras loucuras, é um especialista específico. Tá? Então, acho que tem essa questão, e tem a questão do destino, né? É distinto. É mais fácil, né? Não sei. Como é que é difícil explicar? Sem trair demais. O lugar da mulher, né, na sociedade é fragilizado, ele é mais fragilizado segundo o número de irmãos ou tios maternos que ela possua, que ela tenha, e que confira a ela um sistema, digamos, mais forte de proteção. Tá? O problema é que os Dogon consideram, ou alguns Dogon, aqueles Dogon, os Dogon que consideram, vamos dizer assim, o casamento ideal, né, miticamente, seria o casamento entre gêmeos. Tem toda uma coisa da gemelaridade, da complementaridade dos polos, né? Só que, claro, essa é a imagem ideal. Isso transformado em experiência social é o casamento entre primos e primas, para nós, né? Seria o filho da irmã com a filha do irmão. Né? Esse aqui, né? Essas duas figuras, elas não são irmãs, porque são cruzadas. Não são irmãos entre si. E é o casamento preferencial. Tá? Por quê? Porque, em princípio, se tudo der certo, isso mantém grande força. A mulher mantém força, ela tem proteção, e a família se mantém coesa, lá, entre coisas. Mas é também o mais perigoso, porque nos eventos da vida, se aqui se rompe, vai ser mais difícil para essa mulher, né, caso conseguir a solidariedade necessária dos familiares, que são familiares dos dois lados, para gerar um rompimento. Né? Isso é verdade, por exemplo, nas situações em que a loucura, a manifestação do sofrimento, tem a ver com a migração. Então, os caras migraram, estão longe, né? Eu segui histórias assim. A pessoa vai... tendencialmente, eles acham que o melhor casamento é o casamento em que a mulher fique mais próxima. Por quê? Porque a mulher se desloca para a casa da família do marido, né? Ele é virilocal, né? Patrilinear e virilocal, atualmente. Né? Eu creio que nem sempre foi assim. Acho que os Dogon lá, não sei aonde, foram matrilineares, porque tem muitos indícios também. Mas o fato é que se você casa com o teu primo, vai ser mais difícil que teu tio materno esteja disposto a romper, porque isso é uma briga familiar generalizada, né? Então, aquilo que pode ser um grande fator de proteção, ele é também um grande fator de desproteção. Porque quando aquilo ali rompe, é difícil. Mas, por exemplo, eu segui a história de uma pessoa que, olha só, quem se mobilizou por ela, né, foi um outro primo, não era irmão, era um outro, acho que era filho da tia, que, por biografia, ela tinha crescido uma parte da infância com ele. Então, havia ali um afeto. Quando ela fez um processo de adoecimento ligado ao abandono, tinha ali uma questão social bem forte, ele se mobilizou para buscá-la, levá-la para a casa dele e agenciar um processo de tratamento, né? de cuidado, né? Então, isso potencializou uma virada dela. Assim, ela era uma pessoa que nem falava. Quando eu a vi, ela nem não se comunicava mais verbalmente. Né? Então, a questão das mulheres, né, do feminino, né,
ele importa no diagnóstico e também tem um diferencial no destino, né? E também as religiões acabam tendo. Eu me lembro uma coisa muito curiosa de um garoto que ele, no delírio, ele era o jovem, o irmão mais jovem de Jesus Cristo. Gente, aqui no Brasil, isso, digamos, soa de um jeito, mas ali, num lugar totalmente muçulmano, aquilo me deu a impressão, assim, eu falava assim, gente, não tem nada culturalmente mais pertinente, né? Porque um brasileiro jamais deliraria ser o irmão mais novo de Jesus Cristo. Ele vai imaginar que ele é o Jesus Cristo. Mas o irmão mais novo era uma coisa tão ligada a uma ideia de parentesco que ali faz sentido. Ele não ousou ser o Jesus Cristo. E, claro, tem toda uma história de como que ele adoece num processo... digamos assim, de obsessão, né, na sua conversão ao cristianismo, uma obsessão pela leitura da Bíblia. Enfim, essa coisa já vinha ali no crescendo, mas o que eu achei curioso e que acho importante mencionar é o delírio, né, é uma expressão da nossa racionalidade, né, não é uma saída do racional. Né, ele é digamos, a linguagem, ela talvez não é mais comum, né? Você precisa encontrar chaves de leitura, assim como você precisa encontrar chaves de leitura quando você tem modos de pensar muito diferentes, como acontece de uma sociedade para outra, né? Às vezes até de um bairro para outro, né, gente? Não sei que... Eu, quando vim aqui para Mato Grosso, Goiás, agora já faz um tempo, não sei se eu continuo estranhando, mas eu tinha muito estranhamento, porque, diferente de lá, aqui eu estava dentro da mesma língua aparente, dentro do mesmo português, e muitas vezes, objetivamente, eu não entendia o que as pessoas estavam falando. Porque eu entendi uma coisa e era outra. Né? O que quer dizer com, né? É isso que modificava. Então, eu acho que essas diferenças, elas existem também, né? Às vezes, entre idades, por exemplo, isso era uma coisa interessante. Numa das pesquisas que eu fiz lá em Songo, a gente chegou a uma conclusão de que a língua dos jovens não era a mesma das mulheres, que não era a mesma dos homens. Exatamente a mesma. Tinha ali coisas que só aconteciam entre os jovens e que, se eles conversam com as mulheres nos termos deles, elas não vão entender totalmente. E é isso versa, né? Tinha a ver com velocidade, com termos, com lugar de construir, né, as sentenças. Então, acho que é isso. Quer dizer, em sociedades orais, elas, na verdade, estão muito mais rapidamente em movimento. É o contrário do que a gente aprendeu. Essas sociedades ela muda muito rápido, se move muito rápido, né? Os africanos viajam muito. Por exemplo, um dos trabalhos que eu fiz, que não era uma coisa excepcional, né? Eu fiz porque eu precisava descobrir, mas já tinha sido descoberto por muita gente antes de mim, que é a viagem ao Meca. Quer dizer, um dos pilares do Islã é ir a Meca. Isso desde o século XI, ali na região. Aquela região onde eu trabalhei é a conversão islã do século XX. Né? O colonialismo favoreceu, de uma certa maneira, um campo de conversão. E as pessoas sonhavam a ir à Meca. E muitas foram. E foram como? A pé, do jeito que elas têm. Né? E isso não começou com a Meca. Eles andam. Então, se você é terapeuta, você anda para ir no estrangeiro para ter aventura, porque você volta e tem novos conhecimentos. Se você sobreviver, você tem poder. Né? Ir e voltar tem muitos perigos à volta, para você se achar na sociedade. Mas se você se acha, você também agrega poder. Né? Então, acho que
essa ideia, né, da fixação do outro é uma obsessão nossa, né? Eu acho assim, é uma incapacidade epistêmica que nós temos, né, de trabalhar o movimento. Então, a gente fixa para conhecer e depois fica fixo no que fixou, né? Não consegue acompanhar, que aquilo já não tem mais validez. Assim. Mas não quer dizer que você jogue fora, né? Não tem mais validez, não tem mais validade, né? Já estou assim também. Quero te agradecer em nome, né, do grupo, agradecer do fundo do coração, dá vontade de ficar conversando aqui contigo, assim, horas e horas, porque é muito, muito interessante. Convido a todos e todas para que leiam a obra da Denise, Itinerários da Loucura em Territórios Dogons. É uma obra excepcional. Também tem alguns vídeos, né, Denise, tratando de outro assunto, né, no canal África do Século XX. Também eu convido todos e todas para darem uma olhada. E, bom, Vitória e Rayara, vocês eram um show aí também. Parabéns às duas. Foram excepcionais. E quero agradecer àqueles e aquelas que nos assistiram e dizer que esse projeto continua. Tá? Vai ter uma entrevista a cada 15 dias, com pessoas diferentes, assuntos distintos, mas sempre ligado a essa questão da saúde na África. Obrigado, gente. Tchau, tchau, Denise. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, dar uma palavrinha, fique à vontade. É só agradecer e dizer que a tese ela tinha uma dimensão visual, né? Que era, sei lá, os meus caminhos foi pela antropologia visual, que na verdade é o caminho que me leva hoje ao trabalho com artes, né? Que é essa dimensão das linguagens, né? Então, um desafio, acho que importante para um pesquisador, pesquisadora, eu acho que em África, mas não só, mas na África, as sociedades orais, as sociedades que não estão segmentadas nas disciplinas, eu acho que elas pedem a nós um certo cuidado na fragmentação das linguagens, né? Porque também o visual, o corporal, o movimento, a palavra, a escrita, elas não estão nos mesmos lugares, né? Então, acho que isso é importante também, a gente muitas vezes não se atenta para isso, né? Mas eu acho que tem coisas que são ditas de uma maneira melhor no visual, né? Então, para fechar, até falando sobre o conto, para mim foi fundamental a experiência de ter os contos, uma parte deles desenhados por um jovem Dogon, né? Interpretados na forma visual. Então, através desse visual, eu acho que eu consegui alguma conexão, algum entendimento diferente daquele da audição, né, e do texto, oral ou escrito, e também do trabalho em argila, que teve também uma pessoa que... Porque assim, das dificuldades no conto é como que a sociedade partilha um mesmo espaço imagético, ou compartilha imagens, como é que elas né, elas passam dentro das gerações ou de uma geração para outra. E muitas vezes eu acho que assim, é isso que a gente precisa aprender também. Eu queria deixar esse alô, assim, que acho que nas pesquisas da gente atentar mesmo para a diversidade de linguagens, né, de textos escritos, que são não necessariamente o texto acadêmico, no sentido que a gente, né, o faz, mas a poética, né, as prosas,
elas são fundamentais, eu acho, na textura da sociedade, né? Então, era mais isso. E dizer que o livro tinha, né, depois ele tem um vídeo que foi concebido na tese como parte de um capítulo. E, na verdade, ele é parte do capítulo lá dos itinerários de vida, né? E eu não disponibilizei exatamente, porque ele foi concebido dependendo do entendimento, ele não foi pensado assim, mas acho que o pessoal da antropologia visual, acho que é da UERJ, eles têm um canal e eles têm esse material aí. Tá bom? Então tá. Tchau, gente. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.